Boa noite, irmãos. Boa Que noite. Deus continue nos abençoando com sua graça Amém. e suas misericórdias. É verdade. Eu agradeço a Deus, ao pastor Rafael, por essa oportunidade. Hoje poderíamos falar sobre o Dia dos Pais e vamos falar alguma coisa dele no Amém. decorrer da palavra, mas Deus tem um recado tremendo para nós nesta noite. Fica atento, fica atento. Eu vou gravar aqui, porque se a gente conseguir, amém. Fique atento que Deus vai falar conosco nesta noite. Amém. Aleluia. No livro de Hebreus, capítulo 4, é uma introdução, já a gente vai para o texto. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. O que seria uma palavra viva? A palavra viva é aquela que produz mudança. A palavra viva, ela transforma, ela renova. Mas essa palavra viva tem que ser enxertada dentro do nosso coração. Quando paramos sedentos e falamos com Deus e ouvimos a sua palavra, ela nos conforta, ela nos alimenta, ela nos transforma, amém, ela renova a nossa vida. Amém. Então há uma diferença em você escutar e você ouvir. As pessoas podem estar passando na porta aqui da igreja, escutar o pregador, mas não parar para ouvir o pregador. Muitas pessoas escutavam Jesus, mas somente aquelas que paravam e recebiam as palavras eram transformadas. É por isso que é importante orarmos pelas vidas. Você tem um filho, um amigo, alguém que você gostaria que estivesse sentado aqui nesta noite, comece a orar por ele. Deus amoleça o coração dele, que a tua palavra caia em terreno fértil, em terreno preparado. E o eficaz? Eficaz porque Jesus é suficiente e único para mudar a nossa vida. É muito triste o que eu vou dizer agora. Tem pessoas que lê 3, 4 livros, mesmo sendo cristãos, mas não conhece a Bíblia. Qualquer livro que se indica para ela, ela conhece, ela lê, puxa, aquele livro cristão é bom, mas a palavra genuína, ela não lê. E quando você pergunta, por que você não lê? Eu não entendo. Então você tem que dizer a ela assim, querido, o autor deste livro é vida, e ele está em você. Fala com ele, peça para que ele esclareça a palavra para você, peça para que ele dê gosto, sabor, alegria em ler a Bíblia. Porque aqueles que leem não serão confundidos em hipótese alguma. Hoje vamos falar de um passado distante, um passado próximo e de um presente. Eu quero fazer um paralelo dentro desse texto. Abra a tua Bíblia em Lucas 17, versículo 26 e 27. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 26.
E disse o Senhor Jesus: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Quem disse? Jesus. Então, para aquelas pessoas que não acreditam na vida e na história de Noé, já cai por terra, que quem disse foi Jesus. Então, quando ele nega Noé, também ele vai negar Jesus. Eu tenho um amigo pregador, pastor Joel, e eu aprendi com ele. Ele dizia assim: nos dias de Noé, não vai pensar que era a idade da pedra. Eles eram avançados na cultura, no intelecto. Não sabemos se até computadores tinha. Porque a arca de Noé, a maneira que Deus apresentou a Noé para a construção da arca, foi uma aberração, uma contramão com a realidade da época. Assim como falar de Jesus hoje, falar de um casamento genuíno, falar de uma família genuína, vem de encontro com a situação de hoje. Então, como aconteceu nos dias de Noé, está acontecendo hoje. E quem disse isso? Jesus. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Jesus está nos falando de uma realidade próxima, vindoura. Havia liberdade entre os homens. O que é liberdade? Você pode optar. Quantos convites? Eu não sei quantos você fez. Eu sei quantos eu fiz. E se o meu convite tivesse sido para uma balada, para um churrasco, com certeza os meus convidados estariam aqui. Mas eu tenho feito a minha parte, eu tenho orado por eles, porque a porta da arca vai fechar. Eu não sei se na época tinha prefeito, presidente, pessoas importantes, com certeza tinha. E o seu grau de importância, o seu dinheiro não comprou uma passagem para a arca. Pelo contrário, como estava na contramão da realidade, eles zombavam. O que acontece hoje? Quando eu ia a São Paulo fazer meus tratamentos no Hospital das Clínicas, e eu passava sempre na Praça da Sé, eu gostava dali. Eu gostava de ver os pregadores ali em pé, gritando, anunciando, os atalaias. Alguns paravam, outros não davam bola, mas ele estava ali, trazendo indiretamente um compromisso com aquelas pessoas que ouviam. Ele estava fazendo a sua parte. Abra a tua Bíblia em Gênesis 5, verso 28. Por que eu vou ler esse texto?
Porque quando Adão pecou, olha lá, estamos voltando no passado, não é longe. O Senhor disse que o filho de uma mulher pisaria na cabeça da serpente. E agora nós vamos ler Gênesis 5, 28. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, e por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, quando nasceu Noé, o que eles pensaram? Deve ser esse aí que vai pisar na cabeça da serpente. Mas não foi Noé. E cada profeta que se levantava, eles pensavam: será que é esse que vai pisar na cabeça da serpente? E as profecias foram vindo, e Noé foi instruído a construir uma arca. Mas a arca de Noé, irmãos, não foi para salvar a humanidade, foi para salvar uma linhagem. Há uma diferença. O camarada planta uma roça de milho, o milho fica maravilhoso, e fala assim: olha, deu 1000 sacas de milho, eu vou tirar 2 para semente, o restante vamos fazer ração, vamos dar para os porcos, para as vacas. A família de Noé foi separada para a linhagem do Messias que haveria de vir. Amém? Louvado seja Deus. E essa arca que Noé construiu, orientada pelo Criador, tinha somente uma porta e uma pequena janela. E naquele tempo, irmãos, as enchentes não existiam. Você imagina num deserto o camarada começar a construir um barco enorme, sem usar a tecnologia da época, somente nos encaixes. E o povo dizia para o povo: olha, vai chover tanto que vai inundar tudo isso aqui, e o meu barco vai flutuar com todos os animais, e desse tamanho vocês estão vendo. E o povo ria. E hoje nas praças públicas as pessoas dizem: olha, arrependa-te, muda de vida, porque Jesus vai voltar e você vai para o inferno. Tira um pouco do seu tempo de festa, de descanso, e dedica um pouquinho mais nas coisas de Deus. Começa a vir no culto, frequenta um culto, busca o Senhor pela tua família. Na propaganda que eu fiz para os irmãos, vamos orar pela nossa família hoje, vamos investir na nossa casa, vamos investir. Qual o tempo que nós temos dedicado a isso? Você tem dedicado? Louvado seja Deus, você vai colher frutos. Quem não tem, infelizmente, vai colher os frutos também. Deus fez uma aliança com Noé, porque era tão terrível tirar 3 sacas de milho no meio de 1000. E falou: olha, eu não vou fazer isso mais, vou lançar um arco-íris, e toda vez que o povo olhar, vai lembrar que eu tenho uma aliança. Eu não vou mais destruir o povo dessa forma. Mas muitos acreditam que o arco-íris tem outro significado. Por que acreditam? Porque não conhecem a palavra de Deus, infelizmente. A família de Noé cresceu e a humanidade continuava adorando ao Senhor e fazendo sacrifícios de animais
pelos pecados. Por que sacrifício de animais pelos pecados? Porque o exemplo foi dado lá em Gênesis, quando Adão pecou. No momento que Adão pecou, Deus o conscientizou do pecado. O que o Criador fez? Pegou um animal, matou o animal e cobriu a nudez daqueles homens, daquela família. Então, o exemplo veio do Criador e assim veio até Noé, e as coisas continuaram andando até a vinda do Senhor Jesus. E em Jesus, diz a Bíblia, é uma nova aliança. Por que uma nova? Qual a diferença da aliança de Noé com a aliança de Jesus? No barco de Noé, somente a família de Noé, todos pereceram. No barco de Jesus, todo aquele que nele crê tem a oportunidade de receber a graça, amém, do Senhor. Amém. No barco de Noé, uma porta. Jesus disse: eu sou a porta. Aleluia. Ninguém entra no meu barco se não passar por mim. Amém. Aleluia. Então, às vezes, as pessoas querem pegar alguns atalhos, querem buscar em divindades confortos, mas só há um que nos conforta, que é o Senhor da nossa vida. Glória a Deus. É a porta por onde temos que passar. É por isso que a idolatria é tão condenada pela palavra de Deus. Quem lê a Bíblia não é idólatra, porque não tem como eu acreditar no milagre de uma criatura e deixar o Criador de lado. Não tem como eu depender da intercessão de uma criatura, sendo que o Criador habita no meu coração. Abra a tua Bíblia em Lucas 2:25, algo assim tremendo desse texto. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E pelo Espírito foi levado ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, e fora revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o ungido do Senhor. E pelo Espírito foi levado ao templo. E quando os pais trouxeram o menino para que ele procederem segundo a lei, eles então o tomou nos braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, nasce Jesus, a promessa de todos os profetas. Jesus, com um mês de vida, ele foi levado ao templo. Um mês. E aí, normal. Toda criança que nascia era levada ao templo. Tranquilo. Os judeus ainda esperavam aquele que ia pisar na cabeça da serpente, lá de Gênesis. Quando Simeão avista o casal, Maria, José e o menino de um mês, o Espírito
Espírito de Deus chegou naquele homem e disse: ó, aquele que os profetas profetizaram chegou, é aquele ali. Simeão correu, abraçou o menino. Não seria se Maria e José estavam entendendo, se o povo entendia. Levantou o menino e disse: Senhor, agora eu posso ter um encontro com a morte, eu posso morrer feliz, porque eu estou abraçando a promessa que os meus antepassados anunciaram. A tua salvação chegou. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que revelação. Que revelação. Quando falamos de João Batista, que ele fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei se João Batista tinha ouvido rumores de Jesus, mas Simeão viu um nenê de 1 mês, e Deus revelou para ele. E eu pergunto para mim e para você nesta noite: você tem certeza que esse Salvador está na sua vida? Você tem certeza disso? Você é uma pessoa feliz porque tem Jesus em você? Você é uma pessoa transformada porque tem Jesus em você? Você tem dedicado tempo para Jesus porque Ele está em você? A tua prioridade é Jesus. Os cultos que você vem é prioridade na sua vida. Vir ao culto é prioridade. Ler a Bíblia é prioridade. Eu acredito que Simeão, desde quando nasceu, o pai dele falava para ele: filho, o Criador está para chegar. E ele continuava esperando a consolação, a mudança em Israel. E esse homem viu, ele apalpou, ele sentiu, e ele anunciou. De que adianta você vir ao culto, eu estar aqui nesta noite, eu sentir a graça de Deus, ser alimentado por Deus, e lá fora eu ser uma múmia, que não abra a minha boca, ninguém sabe que eu sou crente, que eu sou temente a Deus, eu não dou uma palavra de bênção, eu não falo um Deus te abençoa. Quantos Deus te abençoa falamos por dia? Quantos você fala? Irmão, você é diferenciado. Amém. Quem lê a Bíblia não cai em apostasia, irmãos. Não sou nada contra os livros cristãos, tudo bem. Você pode ler livro cristão do jeito que você quiser, mas dá preferência para a Bíblia. Eu gosto de ouvir hinos, eu escuto o hino o dia inteiro. Glória a Deus. Você lê quanto a Bíblia? Você escuta 5 horas de hino, não é um versículo, não é um texto. Não funciona, irmãos. O que nos alimenta é a palavra de Deus, é a Bíblia. Aleluia. É o papai falando conosco, é o verbo revelado em nós. Amém. Isso funciona na nossa vida, isso dá maturidade, dá fé. Momento difícil, que seja o momento mais difícil que você passa, você tem estrutura. Você tem estrutura. Papai está comigo, eu conheço a palavra. A qual tu preparastes perante a face dos povos, luz para alumiar as nações, para a glória do teu povo. Oh, glória a Deus, que palavra. Quantas vezes a palavra de Simeão passou batido, a gente lê com a cabeça em outro lugar, mas olha que palavra. O que esse homem falou em praça pública, do templo? O meu Redentor vive. Esses dias eu vi no jornal
foi assaltada, 2 motoqueiros parou, pôs a arma na cabeça dela, ela levantou a Bíblia e começou a clamar, a clamar. Um motoqueiro caiu em convulsão, o outro montou na moto e sumiu, e ela clamou, ele voltou da convulsão, dobrou o joelho e disse: Jesus, eu quero você, eu aceito o Senhor na minha vida. Glória a Deus. Que crente genuína, que crente genuína, que orgulho dessa mulher. O Criador se fez homem para remir os pecados dos seus. Jesus é o Verbo em carne, é Deus homem, é Deus em carne, e Ele escolhe 12 para dar continuidade no seu ministério. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz, porque o mesmo milagre de 2000 anos acontece hoje. Por que acontece hoje? Porque o mesmo Jesus está aqui, é o mesmo. Não, mas ele não é imortal, ele é imortal, mas se ele estivesse vivo aqui, ele é 2200 anos, mas ele preferiu estar no coração de cada um de nós. Amém. Nós somos templo, a arca somos nós. Assim como Jesus fez com os discípulos nos dias de hoje, o Espírito Santo capacita a cada um de nós. Deus tem capacitado. Irmãos, se você fizer uma campanha de oração por uma vida, comece a orar todos os dias: Senhor, abençoa fulano, traga ele aqui, Senhor, muda a mente dele, transforma, eu abençoo ele onde ele estiver agora, meu filho no trabalho. Vai abençoando, irmão, aquela terra vai amolecendo, vai amolecendo, vai amolecendo, e Deus vai trazer aqui, a palavra vai vir no coração dele. Talvez você não vai pregar para ele, lá no serviço alguém fala de Jesus, ele estica o ouvido, porque o coração dele já está macio, pela tua oração, pela tua intercessão. Eu conheci o Valdir, mas não conhecia nem a Michelle nem a Sara. Quanto oramos, muitos aqui, ninguém conhece a Sara aqui. Quantos que oramos por ela? Quanta bênção de Deus nós dedicamos a ela. Quanta cura nós lançamos a ela. Obrigado. E o testemunho está aqui. Uma menina desenganada. Nesse novo projeto de Deus que dura 2023 anos e em breve vai terminar, também só tem uma porta, que é Jesus. Não tem outro jeito, irmãos. Não adianta pedir para outro. É Jesus, é o Senhor da nossa vida, é o Criador. A criatura não faz nada. Não faz nada vivo, muito mais morto. Aí piorou. Nesse novo projeto de Deus, já disse, Deus nos atraiu pelo seu Espírito. Eu gostei muito do Augusto Nicodemos, deixa eu até mandei o Rafa, né? Augusto Nicodemos, ele faz um comentário, ele diz assim: irmãos, Deus, ele vem na nossa vida de uma maneira impetuosa, ele te conquista, ele entra dentro de você, ele te convence. Ele não chegou para Paulo e falou assim: oi Paulo, você está indo para Damasco matar os meus, você não gostaria de ser crente? Não. Ele entrou no coração de Paulo e aqueceu o coração de Paulo. Aleluia, aleluia. É dessa forma que nós temos que agir, irmãos. Não importa o irmão se ele é incrédulo ou o nível de incredulidade que ele tem, Deus entra naquele coração, quebra aquele coração de pedra, Pai. Eu abençoo a vida dele, transforma a vida dele, visita ele agora, Senhor. Se estiver usando droga, toca na boca dele, Senhor. Muda a história dele, muda a vida dele,
muda a vida do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, do meu patrão, do meu funcionário. Muda Jesus. A construção da arca ia de encontro com a realidade da época. A nossa oração, o mundo não entende. O mundo não entende. Quando você fala de família, o mundo não entende, porque a visão de família é outra. Servir a Jesus é congregar com os irmãos em amor. Não tem como servir Jesus sozinho. Não é servir. Quem tem Jesus no coração, ele quer vida, ele quer estar no meio do povo, ele quer adorar junto, ele quer buscar junto, ele quer trazer vidas que estão perdidas. Esse é o objetivo. Às vezes nós não temos oportunidade de falar. São pessoas que hoje, as famílias hoje mudaram muito, os jovens estão diferentes. Mas você pode dobrar o joelho no teu quarto e falar com o teu pai que está no céu: Pai, o fulano está num outro caminho, o coração dele está pendendo para outro lado, mas é em nome de Jesus. Amém. Pai, glória a Deus. Visita ele. O Senhor tem poder para transformar a vida dele, Pai. Aleluia. Essa é a missão da igreja, irmãos. A mulher, quando achou a dracma perdida, ela fez o quê? Festa. E a Bíblia diz que quando um pecador volta para Jesus, a festa no céu. E quem promove isso é a igreja. As críticas não afetaram a vida de Noé. Pelo contrário. Assim como não vemos o apoio da família hoje. Você é crente, mas talvez a sua família não é. Você vem para a igreja, como você vai à igreja de novo? E para terminar, qual a diferença de preço e gratidão dentro da palavra de Deus? Se você comprar uma viagem no Nordeste, nos Estados Unidos, ela tem um preço. Quanto que você pagou? X dólares. Quando chegar no dia marcado da bendita viagem, irmãos, seu coração está... Algumas horas antes você já está no aeroporto. Por quê? Porque o preço saiu do seu bolso. Você pagou a viagem. Está certo. Você tem que ir nela mesmo. No caso espiritual, você não pagou nada. É por isso que a igreja está vazia. É de graça. Não tem gratidão. O povo hoje não sabe o que é gratidão. Não, para que eu vou no culto hoje? Hoje estou no aniversário de fulano, hoje eu tenho o jogo não sei de quem, hoje tem música da novela, hoje tem isso. Cada dia nós temos uma desculpa, porque não saiu do nosso bolso. Nós não sabemos o preço pago na cruz. Não sabemos. E é por isso que não damos tanto valor nas coisas espirituais. É por isso que Deus coloque em nosso coração, sabe, a consciência de quanto custou, quanto foi pago na cruz pelo meu pecado. Eu estava condenado à morte, essa palavra, fadado à morte. Gratidão pela remissão dos pecados, gratidão pela salvação. Gratidão. Amém. O murmúrio muitas vezes nos distancia da palavra de Deus, nos afasta do Senhor.
Por isso que quando falamos em oração, não são palavras repetidas. Oração é diálogo, é você falar com o Pai. Não, mas eu falo e Ele me responde como? Pela Bíblia. No sentimento do teu coração. É assim que Deus responde a nossa oração. Não adianta você ler um salmo correndo, vou fazer a minha oração devocional de manhã. Você corre no salmo correndo, fecha a Bíblia e vai trabalhar. Não funciona assim. Como conhecimento, legal, mas como oração, sei não. É diálogo. Pai, abençoa meu dia hoje. Eu tenho que fazer isso e isso, me ajuda, me orienta. O que o Senhor acha melhor, Deus? Vou por aqui ou por aqui? Como é que funciona? Eu tenho uma decisão hoje. Eu falo sim ou falo não? Como é que o Senhor me orienta? Isso é oração. Isso é oração. O alicerce é a palavra de Deus. Às vezes nós estamos na igreja, tem 20 anos de igreja, sabemos o Salmo 90 de cor, mas nunca falamos com Deus, com o autor do Salmo 90, que é o Criador. Faça uma experiência, muda. Comece amanhã, hoje à noite. Essa semana eu vou falar com Deus, vou tirar 5 minutos de bate-papo, vou bater papo com o papai. A Bíblia diz que quando quiseres falar com o Pai, entra no teu quarto, tranca a porta e fala com o teu Pai. Ele te ouve. Ele sabe das tuas necessidades. É por isso que o Criador tem ciúmes de nós. Mas Deus tem ciúmes de mim? Tem. Deus tem ciúmes de você? Tem. Tem ciúmes. Porque Ele se fez homem, pagou o preço do seu pecado e você se curva diante de um ídolo. Deus tem ciúmes de você. Ele pagou o preço do teu pecado e você não tem o mínimo de gratidão por isso. A palavra de Deus é maravilhosa. Ser amigo de Deus, ser servo do Senhor é maravilhoso. Até a maneira que Ele nos corrige é maravilhosa, porque Ele é Pai. Ele não é carrasco. Ele é Pai, Ele nos orienta. Às vezes passamos por alguns perrengues, porque Deus está nos corrigindo de maneira maravilhosa, nos orientando, nos dando graça. Vamos ficar de pé. Eu creio que Deus deu um recado para nós nessa noite. Amém. Glória a Deus. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus, obrigado, porque a tua palavra a cada dia tem nos orientado, nos instruído, nos mostrado que somos dependentes total do Senhor. É verdade. Dependentes da tua graça, dependentes da tua misericórdia. Sim, Deus. Dependentes do teu amor. Sim, Pai. Abençoa a nossa vida, Pai. Sim, Pai. Abençoa cada um aqui presente. Abençoa mesmo. Coloque essa palavra queimando em nosso coração. Oh, Jesus. Possamos aprender com a palavra do Senhor. É verdade, Senhor. Ensina-nos a orar pela nossa família, Ensina, pela nossa Deus. casa, pelas pessoas que amamos. Preserva essa paz, essa graça Sim. que está em nosso coração. Sim, Deus. Muito obrigado pelo culto de hoje, pelos irmãos presentes, É pelas verdade. famílias presentes. Aleluia. Que a graça do Senhor permaneça conosco. Sim, papai. Eu te agradeço. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor.